Senhoras e senhores do Brasil inteiro, saúdo a todos com a paz de Cristo, tudo bem aí com você? Pessoal, eu adoro gravar vídeo como esse, porque esse vídeo, você pode assistir ele daqui 10 anos, daqui 20 anos, e ele vai te ajudar do mesmo jeito. Todos os idosos, ou aqueles que não são idosos, deveriam assistir esse vídeo, porque ele é muito importante. Eu vou fazer um aparato aqui de tudo que você precisa saber na sua vida. Agora, para os idosos, e você que está chegando ao grupo, seja bem-vindo, tá bom? Se você quiser me acompanhar nas minhas lives e vídeos todo dia, você aqui embaixo se inscreve, aperte o sininho. Se você quiser ser membro, tá do lado o link para você participar dos sorteios, suspendendo consignado e acabando com a RNC. E se você ainda tem dúvidas, você desce aqui no meu Instagram, ó. O link está aqui embaixo, você vai ver as decisões de suspender consignado e acabar com a RMC. Sem delongas, perguntas que chegam para mim, eu fiz aqui, eu anotei algumas aqui, já vou logo respondendo também, né? Em que idade o idoso é considerado incapaz? Que idade o idoso é considerado incapaz? Que não responde pelos seus atos. Ou o idoso lá tem uma casa e ele quer vender a casa dele. Os filhos falam, você não pode vender. E aí? Até que idade? Eu vou citar um exemplo. A minha avó, dona Jordina, ela tem 93 anos. 93. Ela é viúva, ela tem uma casa. Um beijo, vovó. 93. Ela pode vender a casa dela? Ela tem 93 anos. É o exemplo da minha família. Pode, ela pode vender. Os filhos podem impedir? Não, é dela. Não existe herança de pai e mãe vivo. Filho tem que trabalhar, conquistar o seu patrimônio e não ficar de olho naquilo que o pai tem. Né? Ah, o meu pai vai vender a casa e vai gastar tudo lá no sei lá onde. Você entendeu, né? Pode, é dele. É dele. Ele trabalhou, é dele. Filho vai trabalhar. Simples assim. O que o filho tem, pessoal, é uma mera expectativa da herança. Né? Porque a gente acha que nós seremos enterrados pelos nossos filhos, mas nem sempre é assim. A minha mãe, né? A minha mãe, ela faleceu com 63 anos. A minha avó tem 93. É um outro exemplo da minha família. Exemplo real. Exemplo real. Vocês sabem muito bem que eu perdi a minha mãe há 2 anos. Isso me dói muito ainda. Então, nem vou falar, senão eu vou começar a chorar aqui. Então, meus amigos, até que idade? O idoso, pessoal, ele pode ter 100 anos. O que vale é isso aqui, ó. A cabeça dele está boa? O que é a cabeça boa? Né? O que é a cabeça boa? É ele saber aquele remédio, qual o nome do remédio para ele tomar, a hora, o dia, quem é o prefeito, o nome do prefeito da cidade, o nome do presidente. Um exemplo, né? Estou citando aqui. Eu já fiz audiências, pessoal, de interdição. E são essas perguntas que o juiz faz antes de interditar uma pessoa, né? Então a vovozinha lá tem 100 anos, ela vendeu a casa dela. Vendeu e foi viajar. O filho pode impedir a venda? Sim e não. Mas, doutor, você falou que não. Calma aí. O filho, a vovozinha lá vendeu a casa. O filho, inconformado, falou assim: não, mamãe não pode vender, não. Ela tem 100 anos. Esse filho, ele vai entrar com anulação desse negócio. Ele pode entrar? Pode. Pode entrar, ele pode com o processo. Se vai ganhar, não sei. E ele tem que provar na justiça. Ele tem que provar que aquela mãe dele, né, já não anda bem na cabeça. Vamos aqui imaginar. E aí, possivelmente, talvez, o juiz vai intimar. E ele vai fazer essas perguntas. Pessoal, é mais ou menos assim, o juiz, não é que é regra, o juiz ele faz a pergunta que ele quiser, né? Eu fui interditar uma pessoa, aí o juiz perguntou assim: Fulano, o senhor tem quantos anos? Aí ele falou: tenho 400 anos. Quem é o prefeito da cidade? Ah, é o seu José. O senhor mora onde? Ah, tal lugar. Tudo que ele falou estava errado.
cabeça não estava boa. Eu fui lá e interditei ele. Interditei. Daí uns meses ele acabou falecendo, né? Mas eu interditei. Essa senhora foi lá e vendeu a casa. Esse filho vai lá e... Ela tem 100 anos aqui, imaginar. Esse filho, de olho no patrimônio, né? Acha que é dele. Ah, eu vou anular. O juiz, por exemplo, vai mandar intimar a mãe. Tá bom. O juiz vai chegar para essa mulher e vai perguntar a mesma coisa que eu falei aqui? Não, o juiz pergunta aquilo que ele quiser. Mas ele vai fazer perguntas. Por exemplo, Dona Maria, a senhora toma remédio? Sim. A senhora lembra os nomes do remédio? Por exemplo, a Dona Maria fala assim: não, não lembro não, mas eu tomo 11 horas da manhã, eu tomo 8 horas da noite, por exemplo. Um exemplo aqui. Ela não é obrigada a lembrar o nome do remédio, mas ela fala que toma naqueles horários. Por exemplo, que dia é hoje da semana? Ah, hoje é tal, 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 tal dia. A senhora sabe o nome do presidente da República? Né? Acho que quase todo mundo sabe, não é possível. Né? Aí ela vai falar, sim. A senhora tem quantos anos? A senhora faz aniversário que dia? A senhora já foi casada? São perguntas, pessoal, são perguntas. Ah, mas todo mundo sabe responder. Não, olha o exemplo que eu citei. O senhor falou que tinha 400 anos. E realmente ele não estava bem mesmo. Agora, se essa senhora responder tudo direitinho, ou não precisa também ser 100%. Ah, a idade, quando a senhora casou? Eu vou saber que a pessoa tem 100 anos, vai saber a data do casamento? Também não, né? Não precisa também saber a regra. Mas o juiz sabe, pelo desenrolar da conversa, ele sabe muito bem. Né? Ele sabe se a pessoa está bem ou não. Esse filho vai anular essa venda? Vai não. Vai não. E ela pode gastar tudo com picolé, se ela quiser. Com picolé. Isso mesmo. Claro, né, pessoal? Vamos aqui imaginar também, né? Essa senhora era casada, o marido morreu, ficou ela viúva. Aí é diferente. É diferente, né? Ela tem o patrimônio dela, tem que ver também o regime de casamento, né? Mas ela tem o patrimônio dela já que é dela. A outra metade que pertenceu ao marido vai para os filhos. Aí é diferente. Eu estou falando aqui pessoas vivas, né? E que não morreram. Vivo que não morreu foi boa, né? Que o filho está de olho na herança do pai. O filho tem que trabalhar, tá bom? Não tem nada que. Já aconteceu, tá, pessoal? De filho entrar na justiça e requerer herança. E o juiz mandar ele tomar vergonha na cara e trabalhar. Vamos lá. Qual a idade o idoso pode assinar documento? Hum, encaixa na mesma regra. Encaixa na mesma regra, né? Eu estou bem, fisicamente, mentalmente, não importa. Ah, a Dona Maria tem 200 anos. Tranquilo. Tá tranquila, beleza. Ela usa até o aplicativo lá de namoro, né? Sei lá, tem aplicativo aí. Tranquilo, sem problema nenhum. A minha avó tem 93, pessoal, cabeça, ela é analfabeta, mas nunca esqueceu o horário do remédio. Ela toma um monte de remédio, tá na caixinha lá, ela não sabe ler, mas ela conhece as caixas do remédio. É isso mesmo. A dona Jorda, minha avó, ela conhece as caixas pela cor. Ela não sabe nem ler nem escrever. É um exemplo. Ela pode vender a casa dela? Pode, com certeza. Tá bom? Vamos para mais uma pergunta aqui. Quanto tempo demora um processo judicial do idoso? Primeiramente, a gente tem que ver quantos anos que a justiça entende a pessoa como idosa. 60. Né? O código, a lei aí do idoso aí, né? Eu ia falar Código de Defesa do Consumidor aqui, né? A lei do idoso, ela fala lá, né? Eu acho que já no artigo 1º, salvo engano, ela já fala que toda pessoa acima, igual ou acima de 60 já é idosa. Eu falta ainda de 17 anos, né? Idosa. Então, meus amigos, 60 anos, quando eu, advogado, entro com um processo, o RMC de vocês, né? A gente entra na justiça, o RMC de vocês. Por que que sai rápido? Porque a gente coloca lá na primeira página, bem grande, urgência, idoso, né? Urgência, em negrito a gente coloca urgência, idoso. O juiz bate o olho, ele dá preferência, e ainda demora, né? Imagina quem não é, né? Ele tem preferência judicial. Quanto tempo demora?
Já expliquei para vocês, né, até no processo do RMC. Né? As pessoas culpam o advogado porque está demorando. Dá até vontade de rir. O advogado, pessoal, ele peticiona, peticionou, protocolou. Daí para frente é o fórum. O fórum de Santa Catarina não pode ser considerado com o fórum lá de Goiás. Né? Uma demanda, está faltando funcionário. Tá... Você entendeu, pessoal? Né? Tem uns que já é online, tem outros que ainda está no papel. Então, varia de caso para caso. O advogado ele não pode prometer, tanto tempo eu faço isso. O advogado ele pode prometer, eu prometo isso, ó. Eu te garanto que até a semana que vem eu protocolo, porque aí depende do advogado. Ele faz a peça. Daí para frente, né, pessoal? Já não depende mais do advogado. Daí para frente é juiz, né, e o serventuário lá da justiça. Tá ok? Tem mais perguntas aqui. Nós vamos responder agora. Quanto tempo demora o processo, idade, quantos posso assinar o documento, consignado, né? Muita gente pergunta aí consignado. Doutor, eu tenho 80 anos, doutor. E eu quero pegar um consignado, o banco foi lá, me negou. Eu posso processar o banco? Pessoal, veja bem o que eu vou te dizer. Não existe lei, né, que fala, aquela idade. Não existe isso, lei. Nem pode, né? Nem pode. Um exemplo eu citei aqui. A minha mãe com 63 faleceu, a minha avó tem 93. Minha avó já está vivendo 30 anos a mais do que a minha mãe. Então, se for considerar, né, as duas já eram pensionistas, quando viva, minha mãe. Pergunto, se fosse a minha mãe com 63, a minha avó com 93, o banco iria emprestar dinheiro para quem? Para minha mãe, é mais nova. Mas quem morreu primeiro? Então, pessoal, a morte, quem sabe é aquele lá em cima, nosso Pai Todo-Poderoso. Né? Mas os bancos enxergam de uma forma diferente. Eles veem que quanto mais velho, mais próximo do caixão está. Né? Não existe lei. O gerente ele olha para a sua cara. Né? Tem banco que trabalha com avalista, tem banco que não trabalha com avalista. O Banco Pan, por exemplo, né? A Mariana falou aqui, salvo engano, que não trabalha com avalista. Então, se a pessoa tem 80 anos, o banco empresta dinheiro com avalista, tranquilo, ele tem né, o avalista, se o idoso não pagar, o avalista será condenado a pagar. Beleza. Agora, não existe lei. O banco, pessoal, ele empresta dinheiro para quem ele quiser. Né? O cartão, por exemplo, aí, né? O cartão aí agora que aumentou a margem. Se o banco não quiser te dar o cartão, ele não dá, ele não é obrigado a te emprestar. O dinheiro é dele, o dinheiro é do banco, ele empresta se ele quiser. Deu para entender? Fala, não, para você eu não empresto. Para você eu empresto. Simples assim. O banco não é obrigado a emprestar dinheiro para ninguém. Tá? As pessoas têm a mania de achar que o banco é obrigado a te emprestar, a te dar cartão. Não, não. Ele não é obrigado a nada. Diferente de uma loja, por exemplo, né? Tem uma loja lá de sapatos, você chega lá para comprar um sapato à vista, né? Aí você fala, eu gostei daquele sapato. A dona fala assim, não, eu não vou te vender que eu não gostei da sua cara. Não, negativo. Ela é obrigada a vender. O comércio dela abriu, eu compro aquilo que eu quero. Claro, pagando à vista, né? Fiado, aí a dona vende se ela quiser. Eu estou falando à vista. Não, eu não vou te vender. Não, eu quero comprar, você é obrigada a me vender. É diferente, a loja dela está aberta. Eu tive um caso desse. Eu tive um caso desse aqui. O cara estava com a oficina aberta, chegou um cara lá, esse cara era meio mal visto na cidade, né? Ele chegou para consertar o carro, aí o dono da oficina, até meu amigo, falou assim: não, de você eu não. Para você eu não trabalho, não. O cara processou o dono da oficina e foi condenado, porque a oficina estava aberta. O dono deveria falar o quê? Não, eu estou cheio de serviço, né? Estou cheio de serviço, então eu vou atrasar o seu carro. Não, ele falou, para você eu não faço. Diferente. É obrigado a fazer. Se for pagar, tem que fazer. Diferente do banco. Né? O banco não é obrigado. Agora, o banco ele é obrigado o quê? Quando você pega o consignado, o banco é obrigado a cumprir com as obrigações. Quais? Ele te informar
os juros, te dá o contrato, uma série de coisas. Agora, se ele não te emprestar, não tem dever de fazer nada, tá ok? Então, meus amigos, eu vou resumir agora aqui. Para com esse negócio de idade, tá bom? A idade. A idade, eu não posso vender a minha casa porque eu tô velho. Negativo. Você tem 200 anos. Quer vender sua casa, você vende. Faz o que você quiser com o dinheiro. O filho não tem que se meter em porcaria nenhuma. A não ser que você tiver interditado. É outra coisa. Aí você não vende. Agora, você com a sua mentalidade boa, doutor, eu quero dar uma parte maior da minha casa para uma filha. Posso? Pode. Pode, sim, pode. Pega, você tem 50% ali daquela casa. Outros 50% você tem que resguardar, vamos dizer. Mas você pode dar um pouquinho a mais naquele filho. A gente sempre tem um filho que a gente... os filhos, às vezes, se deu bem na vida, o outro, coitado, tudo dá errado para ele, né? Tudo dá errado. Aí você fala, eu vou deixar um pedacinho maior para aquele ali. Eu faço o testamento direto, pessoal. Fiz uma aqui semana passada de um senhor, semana retrasada. Um senhor, ele falou assim, Marcelo, o senhor poderia vir na minha casa? Eu falei, sim, eu queria que o senhor me explicasse como é que eu faço. Eu tenho essa filha aqui, ela tinha 2 empregos, e ela abandonou os 2 empregos para cuidar de mim. E os meus filhos, ele tem 14 filhos, 14. E os meus filhos, todo mundo tem casa. Ela não tem. Eu queria deixar essa casa para ela. Eu posso? Não, o senhor pode deixar a metade da casa, né? Metade o senhor pode dar. E ele fez o testamento da metade da casa para essa filha que cuidou dele. Eu fiz o testamento. Logo em seguida também ele faleceu, coitado. Ele faleceu. Aí o que que aconteceu? A filha ficou com metade da casa, a outra metade ficou para ela também e todos os outros irmãos. Metade dela, a outra metade para ela, que é da herdeira também, e dividiu para 14 irmãos. Os irmãos, todo mundo desistiu e deu para ela. E ela ficou com a casa inteira, porque eles já tinham casa, né, etc e tal. Mas o pai não podia dar a casa toda. Tem que resguardar aí a legítima que a gente chama, tá bom? Então, e ele é um senhor já acamado, por isso que eu fui na casa dele, levei o tabelião do cartório na casa dele para ele assinar, tudo bonitinho, fiz uma coisa dentro da lei, tranquilo, e ele assinou tranquilo. Então, se o pai quiser dar alguma coisa para o filho, dá. Se quiser dar para o neto, para qualquer pessoa, 50% do patrimônio você pode doar para quem você quiser, namorado, vizinho, filho, qualquer um. Instituição de caridade, igreja, tudo que você quiser, tá bom? Se você tiver bom na cabeça, senão isso é anulado. Então, pessoal, nós temos que entender uma coisa, não importa. Às vezes a pessoa tem 18 anos e não pode fazer, a cabeça não tá boa. E às vezes a pessoa tem 90 e pode fazer. Depende tudo, pessoal, é disso aqui, ó. Cabeça. Se tiver boa, você pode assinar, pode vender, pode fazer o que você quiser. Tá bom? Agora, o consignado, os bancos é que olha. Ele olha para sua cara e empresta se quiser, não é obrigado. Esse vídeo, pessoal, ele é muito importante. Muitas informações em 20 minutos, né? Muita informação, né? Guarda essas informações. Curta, compartilha. Muito obrigado.